Questão 2b. Na questão 2b fala o seguinte: faça um esquema dos cromossomos durante a meiose de uma célula desse indivíduo na fase metáfase 1, na metáfase 2 e na telófase 2. Beleza. Antes da gente começar a fazer os desenhos, eu tinha falado lá no grupo que eu ia passar umas dicas de como fazer os desenhos, né, para não errar, tal, e para não perder ponto de besteira, né? Então, vamos pros desenhos. A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: para eu desenhar as fases, eu tenho que entender o que acontece nas fases. Então, para isso, a gente tem que começar com o ciclo celular. Sabemos o que é um ciclo celular. Ciclo celular é o ciclo de vida daquela célula. Nós sabemos que a célula nasce em um determinado momento, vive a vida dela até, entre aspas, morrer, né? Digamos assim. Mas, na verdade, ela não morre, né? Ela vai se dividir de novo. Mas, enfim. 90% da vida dessa célula ela passa durante a intérfase. E 10% da vida dessa célula, ela passa em divisão. Essa divisão, ela pode ser mitótica, né, por mitose, ou pode ser por meiose. Gabi, quando que vai ser por meiose? Quando que vai ser por mitose? A célula vai se dividir por mitose quando ela for uma célula somática. E ela vai se dividir por meiose quando ela for uma célula gamética. Ou gameta, né? Gabi, o que é uma célula somática e o que é uma célula gamética? As células somáticas são todas as células do corpo, exceto as células gaméticas. As células gaméticas são os óvulos e os espermatozoides, tá? Bom, antes da gente chegar na divisão, a gente tem que lembrar das subfases da intérfase. A intérfase, ela tem 3 subfases: gap 1, S, gap 2, ou G2, G1, tanto faz. É importante a gente saber o que é a fase G1, o que é a fase G2, ainda lembrar que tem células que ficam em G0, como os neurônios, por exemplo. Mas, para os desenhos, o mais importante é essa fase S, porque é na fase S que acontece a duplicação do DNA. Como que isso acontece? Vamos lá, então. Eu tenho um indivíduo aqui. Vou representar só o núcleo da célula. Esse indivíduo, ele é 2 Ns, né? E ele tem aqui o DNA dele. A gente sabe que na fase da intérfase, o DNA, ele é uma fita dupla. Eu vou falar, então, que esse cara, ele é azão, azinho, tá? Ele tem um cromossomo só. Vamos deixar só esse daí. Quando essa célula aqui for para a fase S, eu vou representar aqui do lado para ficar mais fácil. O que acontece? Lá dentro do núcleo, então aqui, ó, fase S. Lá dentro do núcleo eu tenho proteínas, como a DNA polimerase, as chaperonas, que vão fazer a duplicação desse DNA. Como que elas fazem? Elas separam as fitas. Então, aqui, ó, essa fita tá vindo para cá, essa fita aqui veio para cá. Então, tá aqui, ó, o azão e o azinho. Ah, gente, a separação, ela não é total, não, tá? Isso vai ocorrendo por etapas. As proteínas, elas separam um pedacinho, formam a fita nova. Aí, fecha esse pedacinho, abre esse outro aqui, entendeu? Elas vão fazendo por etapas. Mas eu tô separando aqui só para ficar mais fácil o entendimento.
Então, ó, essa fita aqui é essa daqui. As fitas separadas vai se criar uma nova fita aqui do lado. Esse processo se chama semiconservativo, onde uma fita molde ela é mantida e uma nova fita é criada a partir dela, exatamente igual. Então, azão, eu vou criar uma outra fita exatamente igual azão. E aqui a mesma coisa, tem uma fita azinho, vou criar uma exatamente igual azinho também. E aqui, a partir da fase S, esse é o desenho de núcleo que eu vou ter agora. É esse desenho aqui que vai chegar nas outras fases aqui da divisão. Já que eu estou falando de meiose, aqui eu tenho prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Ficou meio bagunçado ali, mas dá para entender, né? Então, eu tenho que saber que quando a célula chega na prófase, ela já passou pela fase S, então ela está duplicada. E aí eu tenho que representar certo. Bom, então vamos voltar aqui. Uma outra coisa que eu tenho que tomar muito cuidado é porque é o seguinte. Vamos lá, vamos representar só o núcleo aqui da metáfase 1. Primeiro, eu gosto de fazer a fase S. Eu faço separadinho do lado, só para eu não me confundir. Se ela passou pela fase S, ó, essa célula aqui passou pela fase S, como que ela vai ficar? O azão vai ficar duplicado. Então, eu vou ter 2 azão, o azinho também vai ficar duplicado, eu vou ter 2 azinho. O Bzão também vai ficar duplicado e o Bzinho também vai ficar duplicado. Então, eu não posso esquecer de representar todos esses caras aqui dentro dessa célula aqui. E aí, tem outras coisas que eu tenho que me atentar. A primeira é pelo formato do... Eu vou fazer a caneta, porque lá na hora a gente vai usar caneta, né? Então, eu não vou nem usar canetinha não, para não ter dúvida nenhuma. Então, bom, bora lá. A primeira coisa é quanto ao desenho do cromossomo. Essa dica que me deu foi a Lucilene de Macaé, de nunca representar o cromossomo em forma de X, porque isso gera dúvidas para o tutor que está corrigindo. Então, na hora de representar o cromossomo, representa ele de pauzinhos. Pode ser um pauzinho fininho assim, ó, o azão, cada um aqui, ou pode ser um pauzinho mais grossinho, não tem problema. Ó, azão, azão. Represente dessas formas, mas não faça desse jeito aqui, tá? Então, primeira, quanto à forma do cromossomo, tá? Representa por pauzinhos, fininho ou grossinho, mas não representa por X. A segunda coisa é... Então, aqui, ó, forma do cromossomo. Segunda coisa, centrômero. O centrômero, cada um deles vai ter um centrômero. E em determinadas fases, esses centrômeros eles vão estar separados, e em determinadas fases, esses centrômeros vão estar juntos. É importante lembrar de sempre que os centrômeros estiverem que estar juntos na fase, da gente representar ele junto ali no cromossomo também. Porque se ele está na fase que ele tem que estar junto e ele está um do ladinho do outro aqui, mas não está ligado, isso é considerado errado. Então, você tem que ligar os cromossomos, ó, os centrômeros, tá? Então, primeiro, ligar os centrômeros quando for necessário. A outra coisa é lembrar da posição dos centrômeros. Nós temos 4 tipos de posição. A primeira, quando o centrômero é aqui na pontinha e eu só tenho um braço longo,
que é chamado de telocêntrico. Eu tenho, quando ele é um pouco mais abaixo, o centrômero aqui um pouco mais abaixo, eu tenho um braço curtinho e um braço longo, que é chamado de acrocêntrico. Tenho um que ele é um pouquinho abaixo do acrocêntrico, mas é acima da metade. Então, eu ainda tenho um braço curto um pouco maior do que o acrocêntrico e tenho um braço longo aqui, eu chamo esse de submetacêntrico. E eu tenho, quando ele é na metadezinha, eu tenho dois braços de mesmo tamanho e é chamado de metacêntrico. Então, eu tenho que lembrar dessas posições e não deixar dúvidas para o tutor que está corrigindo sobre a posição do meu centrômero. Fazer com que, ó, tá vendo aqui? O que mais confunde são esses aqui, porque o telocêntrico é na ponta e pronto. O metacêntrico também, ó, uma metade de cá, uma metade de cá. Se é metade, é no meio, então a gente consegue fazer isso pelo olho. Mas o submetacêntrico e o acrocêntrico, a gente tem que deixar claro que o submetacêntrico ele não está nem tanto para cima, nem tanto para baixo, e que o acrocêntrico ele está mais em cima. Eu tenho um pedacinho de braço aqui ainda, mas é só um pedacinho, tá? Bom, então essa é a segunda, a posição do centrômero. Posição. Depois que eu ajustei tudo isso, eu tenho que lembrar uma terceira coisa. Mostrar os genes. Aliás, mentira, mostrar os alelos, tá? A posição, aonde que eles estão. No caso desse exercício, ela não falou se o cromossomo é telocêntrico, se é acro, se é sub, se é meta. Então, nesse caso aqui, eu acho, não tenho certeza, que a gente poderia ter escolhido, né, qual tipo de cromossomo que a gente ia fazer. Então, eu vou escolher fazer um cromossomo acrocêntrico, tá? Então, quando eu colocar aqui, eu vou ter que tomar cuidado para uma outra coisa, que é a quarta coisa. A posição da célula. Às vezes, gente, para algumas pessoas parece que o que eu estou falando aqui é besteira, mas tem gente que confunde, ou às vezes a pessoa acha que isso não tem nada a ver, e na verdade é importante. Por exemplo, se eu estou colocando os meus centríolos nessa posição aqui, na horizontal, isso quer dizer que o microtúbulo vai passar por aqui. Tá vendo? Tá passando por aqui. E isso quer dizer que os meus cromossomos, eles têm que estar aqui, já que essa é a metáfase. Tem que estar aqui. Opa, aqui. Tem que estar aqui no meiozinho. Se eu colocasse os meus, vou fazer aqui embaixo, os meus centríolos aqui, quer dizer que os meus microtúbulos passariam por aqui e os cromossomos estariam aqui, tá? Então, isso é importante. Então, vamos lá. Eu sei quais são os cromossomos que vão estar ali dentro. São esses aqui. Sei como eu devo representá-los. Agora, eu tenho que saber uma outra informação. A característica de cada fase. A metáfase, ela é caracterizada pela placa metafásica. Placa metafásica, que é quando os cromossomos estão no seu maior grau de condensamento e estão aqui, ó, bem no meio da célula, tá? Além de eu lembrar dessa característica da mitose, da metáfase, eu tenho que lembrar que essa é a metáfase 1, é a metáfase da meiose, aonde eu tenho separação, aliás, os cromossomos somos homólogos juntos. Então, eu tenho que lembrar disso. Homólogos juntos, tá? Isso quer dizer que, vou representar aqui, eu vou pegar a canetinha só para ficar mais fácil. Aqui, ó, eu tenho
o meu cromossomo, eu falei que ia fazer acrocêntrico, né? Aqui, ó. Então, tá aqui, ele é acrocêntrico. E não posso esquecer de representar os alelos. Vamos lá. Azão, azão. E ele está ligado ao cromossomo homólogo dele, que é quem? O azinho, azinho, que está aqui. Vou representar ele aqui. O desenho ficou meio embolado, mas, enfim. Azinho, representei aonde está o azinho. E represento o centrômero, porque está ligado. Não posso esquecer o centrômero aqui. Vou fazer embaixo com a caneta, porque com a canetinha ficou meio bagunçado. Vamos de novo. Agora eu vou representar o outro cromossomo homólogo, Bzão. Eu tenho o Bzão aqui, ó. O Bzão, sei lá, vai ser telocêntrico. Ó. Gente, desconsidera por enquanto o microtúbulo, tá? Eu fiz só aquela hora só para mostrar a posição do desenho, eu vou fazer o microtúbulo de novo. Vou representar aqui a posição, Bzão, Bzão, de onde está o gene, o alelo. E aqui eu tenho o cromossomo homólogo, que é o Bzinho. Na mesma posição, eu tenho o alelo, Bzinho, Bzinho. Ótimo. Agora que eu já coloquei os dois no meio da célula, no plano equatorial, eu vou traçar os microtúbulos. O microtúbulo, ele tem que passar pelo centrômero daquele cromossomo, tá vendo? Ó, tem que passar aqui, em cima do centrômero. Aqui é a mesma coisa, o microtúbulo tem que passar em cima do centrômero. Certo? Esse seria o desenho da metáfase 1. Cromossomos homólogos pareados, tá vendo? Azão, azão, azinho, azinho. Com os centrômeros aqui posicionados no microtúbulo, no fuso. Aqui a mesma coisa. E especificando em qual braço, em qual posição que está o alelo ali bonitinho. Vamos para a metáfase 2. A metáfase 2 é aquele mesmo esquema. Qual que é a característica de qualquer metáfase? São as placas metafásicas. Então, eu sei que está com o cromossomo ali no meio da placa metafásica. De novo, vou desenhar o meu centríolo. Lembrando que a posição que eu desenho o meu centríolo determina onde o fuso vai. Tá? Aqui é só para mostrar de novo. Se o meu centríolo tivesse assim, o fuso seria assim. E agora é a metáfase 2. Se na metáfase 1 eu estou separando cromossomos homólogos, aliás, separando não, né? Eu estou pareando os cromossomos homólogos. Na metáfase 2, eu estou pareando as cromátides irmãs. Porque aqui na anáfase eles iriam separar, certo? Então, depois aqui seriam duas células. Uma célula ia ficar com azinho, azinho, bezinho, bezinho. A outra célula ia ficar com azão, azão, bezão, bezão. Isso depois que terminou a meiose 1. Entrando na meiose 2, na metáfase 2, eu vou pegar essa célula aqui para representar. Tá? A outra eu não vou representar, não. Então, aqui, eu tenho o cromossomo A, azão, azão. Ele é acrocêntrico, né? Que eu decidi que ele ia ser acrocêntrico. E vou representar onde está o gene. Olha lá. O gene não, o alelo. E o Bzão, Bzão. Ele é telocêntrico. Opa. Risca aqui. Peraí.
Vamos fazer o negócio bonitinho. Cadê? Vamos fazer o negócio bonitinho. Telocêntrico. Vou marcar aonde estão os genes. Marquei onde estão os genes. Vou fazer o quê? Vou passar o fuso. O fuso, ele passa em cima do centrômero. Pronto. Essa é a representação da metáfase 2. Na anáfase, cada cromátide dessa aqui vai ser puxada para trás e vai formar as novas células, tá? Na hora que cada cromátide for puxada para trás na anáfase, vai entrar a telófase. Na telófase 2, vamos passar aqui para trás. Na telófase 2, eu tenho, então, a célula ali já começando a separar. Tenho um centríolo daqui, um centríolo daqui. Essa cromátide aqui, ela veio para cá, essa cromátide veio para cá. Essa cromátide veio para cá, essa cromátide veio para cá. Então, eu tenho o fuso aqui, o outro aqui. Um fuso tá puxando aquele acrocêntrico, que é o A, e o outro tá puxando o telocêntrico, que é o B. Na telófase e na anáfase, pode-se fazer o desenho assim, como se tivesse dando a ideia de que está sendo puxado, sabe? Perdi o raciocínio. Ah, tá. Então, aqui na anáfase está sendo puxado e na telófase, então, eu já tenho a célula com o cromossomo A aqui e o cromossomo B aqui. A carioteca já está começando a se refazer para poder fechar o núcleo ali. Aqui, aqui é a mesma coisa. Eu tenho o cromossomo A aqui e o cromossomo B aqui. A carioteca daqui também já está começando a se formar novamente. E aqui eu tenho a constrição da célula formada por anéis de actina e miosina. Actina e miosina, que vão causar o estrangulamento da célula de fora para dentro, né? De fora para dentro, diferente da célula vegetal, que é de dentro para fora. E é isso. Tranquilo até aqui?